Eu vou colocar a Dani Lima para conversar um pouco sobre isso. Bem que, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou colocar um pupurri, um resumo sobre isso. E a gente coloca a Dani Lima aqui para poder fazer os comentários. Gente, enquanto isso, bora lá, através do superchat, do super sticker, gente, estamos aqui no final da nossa segunda hora de live, então eu conto com vocês para que a gente diminua a nossa meta. Vamos lá, gente? Bora, com o que vocês puderem. Ó, faltando R$93, bolinha, 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 através do superchat, através do super stickers, lembrando que quem chegar com vintão, nós temos aí os livros em PDF do Pedro Zambarda, o livro de tecnologia ou o livro de poesia que vocês levam no e-mail. Bora lá, gente. Eu conto com vocês aqui para a gente poder continuar a nossa live. Vocês estão vendo meus vídeos que eu fico vendo tirar cutícula, tá vendo? Unha encravada. Agora vai começar a aparecer minhas humilhações aqui no algoritmo. Ô, YouTube, não faz isso comigo. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o videozinho. Gente, olha, é uma coisa que eu não tenho o que falar. 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República e os advogados de defesa de Jair Bolsonaro se manifestem sobre a arma apreendida com um dos seguranças do ex-presidente. No final desse prazo, o ministro do STF tomará uma decisão sobre a manutenção da prisão domiciliar e punições que podem incluir perda de benefícios, interrupção de prazos para progressão de regime e perda de remissão de pena. Veja o questionamento do deputado federal do PT, Lindbergh Farias, sobre o assunto. Você acha justo Jair Bolsonaro continuar numa prisão domiciliar, numa mansão de luxo, com churrasqueira, com piscina, com escolta presidencial, que ele está com assessores lá dentro? Tinha uma arma, pegaram uma arma que um assessor foi fazer manutenção. A Polícia Civil quis intimar Jair Bolsonaro, a escolta impediu. Eu fiz uma representação pedindo a revogação da prisão domiciliar. Sabe por quê, pessoal? Olha, essa turma, esses bolsonaristas, eles sempre querem tem que morrer na cadeia, tem que morrer na cadeia. Mas quando é com eles, e o crime do Jair Bolsonaro é um crime grave, golpe de Estado. E eu quero lembrar para você, Operação Punhal Verde e Amarelo. Tinha um plano para assassinar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Eu espero que hoje o bom senso prevaleça e ele volte para a papuda. Mas vamos voltar um pouco no tempo e relembrar o que aconteceu. Após ser parado em uma blitz, um ex-funcionário do Gabinete de Segurança Institucional, que trabalhava como segurança de Bolsonaro, afirmou que levava a pistola, registrada em nome do político, para reparos, sendo que, na teoria, um presidiário condenado não deve ter armas próximas, mesmo que esteja em prisão domiciliar, não é mesmo? A hora que parou na blitz, o pessoal viu que tinha uma arma ali. O sargento explicou aqui, explicou ali, e no final das contas ele falou que essa arma que estava ali com o carregador era de Bolsonaro e ela estava com problemas e que o sargento estava levando para arrumar porque aparentava ser de solução simples. Jair Bolsonaro não está preso? Prisão domiciliar? Ele pode ficar com arma em prisão domiciliar e ainda depois pedir para um sargento verificar o porquê que a arma não está funcionando? E aí agora a direita vai reclamar que o Xandão está pedindo para o mito se explicar? Que maluquice! A hora que o Xandão tiver a resposta, acho que a gente vai ter também. Pelo Estatuto do Desarmamento, é crime transferir a posse de armas sem cumprir os trâmites legais. Jair Bolsonaro precisará explicar o que estava fazendo a sua arma com um terceiro sem que tenha havido transferência da propriedade nos termos da lei. Também deverá explicar por que ele tinha posse de arma, sendo ele um preso condenado. Embora... Não, gente, e peraí, né? Outra coisa, ele mandou o cara arrumar a arma, falou assim, fulano, vai lá, leva minha arma pra arrumar, leva lá pra arrumar, como se fosse um micro-ondas, né? Que você leva ali na rua de trás, aí, opa, eu cheguei aqui na eletricista. É a visão que a gente tem. Que é tipo um micro-ondas, né? Opa, levei o micro-ondas aqui, tá tudo certo. Olha, que palhaçada. A lei de execuções penais não fala em nada sobre preso em regime de prisão domiciliar possuir a arma, a maioria da jurisprudência entende que não é possível. Muito provavelmente, Alexandre de Moraes deverá, diante desse caso da arma, revogar o regime de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
e fazer com que ele volte para Papudinha. Veja o que a jornalista Dani Lima, do UOL, falou sobre o assunto. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, ele está em regime de prisão domiciliar. Eu vou repetir. Regime de prisão domiciliar. Ele está fora da cadeia, mas ele está em restrição de liberdade e de direitos por condenação por uma série de crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado. O fato de estar numa prisão, obviamente, faz dele uma pessoa que tem de ter, por força da lei, acesso restrito a armas. Não faz nenhum sentido que um preso, ainda que em regime domiciliar, tenha livre acesso a armas a ponto de saber se uma está funcionando ou não. Eu havia lido que, inclusive, a arma foi inabilitada por preocupação com a saúde mental do ex-presidente. Pior ainda, né? Se ciente de que há um problema, tivessem tido de inabilitar a arma sem que ele soubesse, porque depois ele manda consertar a arma. É tudo muito esquisito nessa história, as perguntas estão aí e veja, o que suscita é uma grande questão que vai ser um problema para os advogados do ex-presidente. As restrições naturais de um regime de prisão em domicílio estão sendo cumpridas, né? Todas as pessoas que vão visitá-lo são revistadas? Há dúvidas sobre isso também. Por que acesso a armas? Ele tinha ou ele não tinha? Como descobriu que a arma estava inabilitada? Por que pediu para consertar? Né? Todas essas questões precisam ser esclarecidas. O fato, Mauro, se me desculpe, né, é que este é um episódio que só corrobora. No Brasil, a aplicação da lei não é igual para todos. Como esse fato aconteceu em uma data muito próxima ao final do prazo de 90 dias da prisão domiciliar por questões de saúde, o ministro o convocou para dar os devidos esclarecimentos. No depoimento prestado nesta terça-feira, Jair Bolsonaro apenas confirmou o que os advogados já haviam dito à Polícia Civil do Distrito Federal no inquérito que apura a apreensão de uma arma registrada em seu nome. A arma era de sua propriedade, estava devidamente registrada e, tendo em vista que não houve determinação de cancelamento de seu registro e entrega da arma, a mesma deveria, de fato, estar em seu endereço residencial, onde odiernamente se encontra custodiado, informou o advogado Paulo Cunha Bueno, que acompanhou a oitiva ao lado do inelegível. Mas, gente, a questão é o que ele falou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele falou que ele tinha que ter uma arma em casa porque ele tem 3 mulheres. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? O fato dele ter 3 mulheres em casa, o que ele vai fazer? Gente, não tem nexo nenhum. O que ele tá falando, ele não tem que defender ninguém armado. Olha, esse caso é um delírio para mim, é um grande delírio, não faz sentido nenhum. A oitiva foi conduzida pelo delegado Tiago Boim, da 17ª Delegacia de Polícia, e durou cerca de 40 minutos. Segundo a defesa, Bolsonaro falou por apenas 5 minutos. Uma das justificativas dadas por ele chega a ser patética, como bem disse o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto. É difícil imaginar isso, porque o Bolsonaro ama tanto a si mesmo que ele prefere ficar na casa dele numa situação mais confortável do que pensar em campanha eleitoral do ponto de vista estratégico para o PL, que daria mais acesso a ele. O deputado Ivan Valente compartilhou a opinião que Bolsonaro deve voltar para a Papuda. Por que um presidiário condenado a 27 anos de prisão tem que ter uma pistola Glock 9mm em casa? Ele está fazendo o que com isso? Sabe que o Bolsonaro teve a pachorra de declarar em 5 minutos lá na Polícia Federal? Eu tenho 3 mulheres em casa. Eu preciso defender 3 mulheres. Sem vergonha, provocador, delinquente, cínico. Ele tem certeza da impunidade. Ele quer ser preso na Papuda para dizer que ele vai ser perseguido. Isso nem devia acontecer. A PGR deve intervir para dizer que é falta grave. E se o Supremo decidir, ele tem que voltar para a Papuda. Essa é a questão política, porque ele sabe que, nesse momento, as suas redes sociais vão dizer: coitadinho desse picareta, miliciano, bandido. Mas PF, o que ele fez? Ele deu uma cabeçada na parede.
Você deixou ele em casa, e o que ele fez? Ele botou o ferro de solda. Veja, ele quer uma arma para proteger as 3 mulheres que estão em casa e a segurança dele, que são 4 policiais, e o entorno dele. E a justiça brasileira tem que dar proteção a ele. É uma mentira. Isso é tudo provocação do Bolsonaro, assim como ele fez de propósito com o ferro de solda. Este cara tem que cumprir mais 10 anos de cadeia por isso. Agora eu pergunto para você, cidadão, se esse desmiolado resolve atentar contra a sua própria vida, quem responde por isso? A justiça brasileira, o governo, a polícia, quem responde? Não, gente, olha, assim, eu não sei mais o que falar com relação a esse caso da arma, assim, do Bolsonaro. Porque a questão, por que estão dando asas a essa cobra? Então, Matilda, a gente, assim, ó, a gente está falando aqui porque teve a decisão da PGR dizendo que tem que aguardar a investigação da polícia para ver realmente sobre o que é a arma, por que a arma estava com ele e tal, tá? Foi o Gonê que se manifestou nesse sentido. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem que ser discutido. A arma estava em nome dele, falta grave. Ele não negou que a arma era dele, disse que a arma estava em casa para defender as mulheres que estavam lá com ele. Gente, volta para Papuda, cancela domiciliar. O que falta? Quais elementos faltam? O Gonê tá de brincadeira. Mano, o Gonê tá de brincadeira com a nossa cara. Pra mim, o Gonê, ele tá de sacanagem. O Gonê, ele tá querendo fazer o sai de baixo, vai que cola. Ele tá virando comediante. Né? Ele quer ser o Golias. O Ronald Golias. Não o Golias da história. Porque, assim, ele tá de sacanagem. Tá todo mundo de sacanagem na história. Bolsonaro foi lá e falou, não falou que ele tava com a arma? Ele não negou que a arma estava estragada. O cara confessou. O segurança. Qual é a dúvida? Eu quero que alguém me diga qual é a dúvida. Falta grave. Tem que voltar para Papuda. Não tem o que fazer. Não é de hoje que o Bolsonaro está descumprindo as coisas. Ele só voltou para domiciliar por causa da pneumonia lá que ele teve, porque ele ficou em estado grave, tinha que se cuidar em casa, por conta de umidade, condições da cela, blá, 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 blá. A gente sabe de tudo isso. A gente não está discutindo aqui que ele não está doente. A gente está discutindo a questão da falta grave. Tá? A gente está discutindo a questão da falta grave. O que me irrita é que até agora a gente não estava ouvindo mais falar deste homem. A gente não estava mais ouvindo falar desse homem. E aí voltamos a ouvir essa história de que ele tá com a arma em casa, o segurança foi sair para arrumar a arma, a segurança falou que eles tinham medo e tiraram o percussor da arma, blá, 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 blá. Por que ele foi pegar essa arma? Como que ele descobriu que a arma estava sem percussor? São tantas perguntas, gente. Mas a única certeza que a gente tem é que esse homem não tinha que estar mexendo em arma. Acabou! Acabou! Não importa que a lei de execução penal não prevê que a pessoa, se ela tem uma arma em casa, ela tem que voltar para a cadeia. Não importa. Não importa. O ponto é falta grave. É inversamente proporcional um preso ter uma arma dentro de casa. Certo? Se nem faca de pão um preso pode ter dentro da cela. Como que faz, gente? Como que faz assim? Virou palhaçada mesmo. Aqui a Leda Leão quebraram a arma porque mandaram consertar para entregar para o Lelê da Solda. Pois é, meu. Sabe? Olha, não dá para entender. Não dá para entender o que aconteceu. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recebi aqui um Pix. Eu quero agradecer o recebimento do Pix que veio aqui
de alguém que não quer ser identificado. Muito obrigada, que eu recebi mensagem. E eu peço a vocês que me ajudem. Faltam R$73 mais uma membresia. Gente, vamos lá? Mais um membros, né? Vocês veem que eu tô ficando louca já. Gente, vamos lá? Olha, deixa eu falar uma coisa. Para que a gente continue tendo programa à noite, eu preciso que vocês me ajudem a bater a meta, tá? Como que vocês podem fazer isso? Através do Superchat, através do Super Stickers, através do Pix. Tem caneca do canal? Tem caneca do canal. Com R$160, você leva uma caneca do canal. Com R$120, vocês levam livros. Então, tem livro do Maquiavel, tem livro do Friedrich Nietzsche, que vocês com R$120 levam esses livros de capa dura. Do Nietzsche tem o Além do Bem e do Mal, o Ecce Homo. Do Maquiavel tem O Príncipe. E nós também temos o Karl Marx atual, temos o Arte da Guerra. E tem o livro da Márcia Tiburi com Jean Willis, que é O que Não Se Pode Dizer, que são as cartas do exílio. Gente, vamos lá com o que vocês puderem contribuir. A Lingênia não tem os R$120 para comprar um livro. Então, gente, bora contribuir com 20, que aí vocês levam o livro do Zombardo. Ah, mas eu não tenho R$20, manda 10. Ah, mas eu não tenho 10, manda 5. Porque senão a gente não vai ter programa. Aí vocês vão ter que ver Pavinato. Vocês vão ter que ver Auri Verde. Aliás, gente, eu tinha colocado um vídeo da Auri Verde aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar o vídeo da Auri Verde. Ah, não acredito que eu passo reto no vídeo da Auri Verde. Nossa senhora, cadê? Peraí. Ah, não. Eu vou pegar aqui. Vou pegar o vídeo da Auri Verde. Enquanto isso, gente, enquanto eu pego aqui o vídeo da Auri Verde, vamos ver outras coisas aqui. Bom, já vimos aí a questão da arma. A gente sabe que Jacques Wagner deixou a liderança do governo Lula em meio ao caso Master e foi anunciada a nova liderança do presidente Lula, Alexandre de... que é a... Nossa, peraí. Não, meu Deus, peraí. Aqui. Foi anunciada a nova liderança do Senado, que é essa. Vamos lá, Tereza Leitão. Vamos ver um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouco sobre ela que entrou aqui no lugar do Jacques Wagner. Bora. Lula anunciou nesta quinta-feira, dia 25 de junho, que a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, é a nova líder do governo no Senado. Ela substitui o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que deixou o cargo na quarta-feira, dia 24. Jacques Wagner saiu dias após ser incluído na lista de alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Lula designou Tereza Leitão com a missão de articular a aprovação de projetos prioritários, como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. Tereza Leitão se manifestou após o anúncio de Lula. Nas redes sociais, ela publicou, abre aspas, agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a liderança do governo no Senado. Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram minha trajetória política: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho. Atuarei para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, a justiça social e a melhoria da qualidade de vida da população. Fecha aspas. Tereza Leitão, de 74 anos, é professora, sindicalista e a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, com mais de 2 milhões de votos em 2022. Bom, tá aqui a Tereza Leitão, que vai ser a nova líder da base governista no Senado, e a gente espera que ela termine aí, né, esse mandato dela aí de uma forma boa, né?
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!